Só existe um jeito das coisas se iniciarem, pelo começo. Como é que eu vou aprender matemática sem conhecer os números? Como que eu vou aprender medicina chinesa sem compreender como essa sabedoria concebia o universo, o ser humano, a vida? Isso não é possível e por isso esse primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo vai mostrar para você como que eles entendiam o surgimento do universo, do ser humano. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Ana Bittencourt, sou médica acupunturista. Tudo começou por um caos primordial, esse caos amorfo sem forma, que daqui a pouco, como um grande Big Bang, surgiram duas potências chamadas Yang e Yin. Então, o Yin e Yang, que a gente ouve falar tanto, surge daí. Mas para por aí, Ana? Não. Porque eles dizem que o Yin Yang ainda não é tudo que a gente... Ele está dentro de tudo que a gente vê, mas não é ele só, digamos assim. Por quê? Porque ele se junta. E quando ele se junta e se interrelaciona, forma-se aí sim o homem. E não só o homem, eles falam que é o homem e as 10.000 coisas. Isso significa que é tudo que está materializado aqui, que a gente consegue ver. É assim, de uma forma bastante poética, que eles contam o início do universo. E é através disso que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais o ser humano. Então, o ser humano, eles falam que ele tem 3 tesouros que ele porta, o sambal, como eles falam. O primeiro tesouro, eles falam que é o Jing. Jing significa matéria. Então, quanto mais material, mais sensível ao toque, digamos assim, isso inclui o DNA, isso inclui o nosso corpo mesmo, que a gente sente, consegue tocar. Para eles, essa parte do ser humano, esse tesouro que ele carrega, chama Jing. Tem um segundo tesouro que é o chamado Qi, que eu falo tanto nos meus vídeos. Esse Qi é só um dos 3 tesouros. Então esse Qi é o que diferencia um corpo vivo de um corpo morto. Então como é que eu sei, por exemplo, que esse computador tem vida ou não tem vida? Ou como é que eu sei que esse corpo de alguém que já faleceu está vivo ou está morto? Por esse Qi, por essa vitalidade que a gente percebe através do movimento e da cor e da certa também funcionalidade dos órgãos, seja de uma planta, de um animal ou do ser humano. Então é o que dá vida para as coisas. E o terceiro tesouro é o chamado Shen. Esse Shen é o espírito do ser humano, mas espírito, nesse caso, eles estão referindo aqui à consciência e à mente do ser humano. E eles falam que esse é o bem mais precioso. E aí a grande maestria da vida estaria em interrelacionar esses 3 tesouros, porque eles falam que um não é necessariamente mais importante que o outro. Eles falam sim que nesse espírito, nessa consciência, é onde está realmente o ser humano, como um diamante desses. Eles falam exatamente assim, que a mente é para o homem, assim como um diamante é para as rochas. É o mais precioso, mas que essa consciência, esse Yang, essa potência mais Yang, que eles dizem que vem do céu, desse princípio mais Yang, lá da formação do universo, precisa tanto do Qi quanto do Jing, da materialidade, para se expressar na vida e poder crescer e se descobrir. Então, os 3 tesouros são importantíssimos para a construção do ser humano. E eles falam de 3 modos de atuar na vida. Um chamado Xian Jun e outro Mi Jun. Então, Xian Jun é uma série de coisas que a gente faz com o nosso corpo físico. Então, a gente pode, por exemplo, fazer atividade física, a gente pode, por exemplo, se alimentar e conseguir, através de alimentação, ter uma série de sensações, de experiências. A gente pode aprender tecnicamente a fazer uma série de coisas, um artesanato, aprender a tocar música. Então, através dessas experiências, dessa troca de experiências com um material, nós conseguimos avançar e atingir também um grau de consciência, uma conexão com essa nossa grande consciência, que é esse Shen, esse espírito que está abrigado em nós, que seria esse diamante. E tem uma outra esfera, que eles falam que o Mi Jun, que são algumas técnicas, algumas ciências, por assim dizer, mais abstratas e que seriam também importantes na formação do ser humano. Por exemplo, a matemática, por exemplo, a filosofia, por exemplo, ter conversas, autoconhecimento, reflexões. Então, para o ser humano é importante a gente estar em contato com a matéria, mobilizar esse corpo, entender o corpo, perceber e refinar as sensações desse corpo, mas também refinar as sensações e toda a esfera mental que existe. Então, todas essas ciências também que são puramente abstratas e que a gente não precisa do corpo para executar, também são importantes.
E o grande equilíbrio vem daí. E aí já tem uma demonstração do Yin e Yang na prática, né? Então, o Yin, que é mais material, que nós vamos falar num outro vídeo, e o Yang, que é mais imaterial, e os dois se relacionando. Então, um não é melhor que o outro, mas os dois precisam estar se relacionando para que a gente consiga atingir o objetivo final do ser humano, que segundo eles é lapidar esse diamante. Então, a gente só consegue lapidar esse diamante através da execução dessas duas esferas. E nós podemos ver que às vezes a gente fica muito na abstração, seja em fantasias, seja usando muito a mente, e isso não faz bem para a nossa saúde. E outras vezes a gente falta reflexão, faltam conversas profundas, falta um estudo, digamos assim, filosófico da vida, uma abstração sobre a vida, e também a gente não consegue ficar saudável, bem e feliz. Então essa felicidade, essa saúde, o equilíbrio vem desse conceito muito profundo, que é de conseguir estar aqui nessa matéria, absorver tudo dessa matéria, mas também, ao mesmo tempo, viver e experimentar muito desse mundo imaterial, que para eles é tão importante quanto o material. E é assim que eles entendem a formação do homem com esses 3 tesouros, com esse yin e yang dentro dele, com o céu e terra. E eles falam que o ideal seria que o homem, assim como um lago calmo, conseguisse estar bem na matéria, equilibrado na matéria, que ele simplesmente refletisse o seu céu, refletisse essa consciência, se conhecesse, se entendesse, se encontrasse, e isso seria a felicidade do ser humano. Que nós consigamos juntos entender toda essa sabedoria milenar da medicina chinesa. Muito obrigada e espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e deem seu like.